Prepare-se porque hoje você vai descobrir o segredo que fez Daniel Cormier sussurrar coisas chocantes nos bastidores, Tom Aspinall e Ciryl Gane rasgando elogios a Alex Pereira. Você vai ver por que Jon Jones pode estar torcendo contra Tom Aspinall, a previsão devastadora que se tornou uma maldição no UFC e a aposta insana de $250 mil que pode mudar tudo. Fique até o final porque tem revelação bombástica. Ciryl Gane já esteve nessa posição anteriormente. Holofotes apontados, pressão de campeonato e a oportunidade de provar que é o melhor peso pesado do mundo inteiro. Mas às vésperas do UFC 321, o ex-campeão interino garante que dessa vez a sensação é completamente diferente. Em Tom Aspinall, Gane não enxerga apenas mais uma disputa de título. Para ele, esse é o desafio definitivo da sua carreira inteira. Durante conversa com jornalistas, incluindo o Cage Side Press, em seu dia de mídia, Gane foi direto ao ponto e revelou suas impressões sobre o confronto que está prestes a acontecer. Este é um grande desafio, e todo mundo já sabe disso. Não precisamos de barulho ao redor desta luta. Todo mundo sabe que somos uma nova geração. As pessoas esperaram por esta luta por muito tempo. Vocês podem esperar uma grande luta. A declaração deixa claro que Gane está consciente da magnitude do momento e da expectativa gigantesca que paira sobre esse combate histórico. O francês já enfrentou nocauteadores letais, especialistas em luta agarrada e campeões veteranos com décadas de experiência. Porém, ele identifica algo único e especial em Aspinall, que o diferencia de todos os adversários anteriores. Diferente dos oponentes do passado, Gane acredita que Aspinall representa a nova evolução da divisão dos pesos pesados. Atlético, técnico e imprevisível em todas as áreas de combate, todo mundo tem seus pontos fortes, todo mundo tem suas fraquezas. A particularidade de Tom Aspinall é que ele é completo, ele é um lutador enorme, ele é uma nova geração como eu, técnico e rápido, então ele é diferente. Essa análise mostra o respeito que Gane tem pelo adversário e também revela que ele estudou profundamente o estilo de luta do britânico. Aspinall pode não ser o único desafio iminente no cenário dos pesos pesados para Gane, caso ele saia vitorioso no sábado. O campeão meio pesado Alex Pereira expressou publicamente seu interesse em enfrentar Jon Jones no evento planejado pelo UFC na Casa Branca em 2026. No entanto, todos os sinais indicam que Poatan estará assistindo atentamente ao evento principal de sábado. Se Pereira subir de categoria, ele muito provavelmente será o próximo na fila para enfrentar o vencedor dessa super luta. Quando questionado sobre essa possibilidade explosiva, Gane demonstrou empolgação genuína. Esta é uma ideia linda, ele tem uma história bonita e aumentou de tamanho. Ele pode fazer isso, ele continua realmente perigoso, ele pode fazer isso. Eu me lembro exatamente da mesma situação com Jon Jones. Estávamos falando sobre ele pulando para a divisão dos pesos pesados. Também estamos animados com Alex Pereira. A comparação com Jones não é por acaso, já que ambos são considerados lendas absolutas do esporte. Gane foi ainda mais específico quando perguntaram se ele toparia um confronto direto contra o brasileiro. Sim, claro, isto é uma luta. Tudo é possível em uma luta, então sim, 100%. Sim, exatamente, claro. Eu estaria interessado em lutar com Pereira. A resposta mostra que o francês não foge de nenhum desafio e está disposto a testar suas habilidades contra qualquer adversário que apareça pela frente. Essa mentalidade de guerreiro é o que separa os grandes sonhos dos lutadores medianos. Gane encara Aspinall no UFC 320 neste sábado em um combate que promete redefinir o futuro. Há apenas algumas semanas, depois de reconquistar seu título meio pesado contra Magomed Ankalaev, Alex Pereira fez uma admissão chocante que pegou todo mundo de surpresa. Ele quer uma super luta nos pesos pesados contra Jon Jones. Apesar de ter desafiado Bones publicamente, o consensual maior de todos os tempos se aposentou recentemente do esporte, e agora Tom Aspinall reina como o rei dos pesos pesados. E neste sábado que se aproxima rapidamente, o britânico fará a primeira defesa de seu título indiscutível quando enfrenta Ciryl Gane no evento principal do UFC 321 em Abu Dhabi. No ano passado, quando Poatan estava reinando sobre a divisão meio pesado, aparentemente sem esforço algum, ele insinuou uma possível mudança para os pesos pesados, o que deixou Aspinall empolgadíssimo com a perspectiva.
Naquele momento específico, porém, as coisas eram ligeiramente diferentes, pois Aspinall ainda não havia se tornado o campeão indiscutível da categoria. Contudo, antes de sua luta em Abu Dhabi no sábado, o campeão deu sua resposta definitiva sobre se ele receberia o brasileiro subindo para a divisão dos pesos pesados com uma luta histórica pelo título. Absolutamente, eu o receberia nos pesos pesados, Aspinall declarou ao Sun Sport com total convicção. O campeão foi ainda mais enfático ao deixar claro sua filosofia sobre aceitar desafios. Você pode perguntar a qualquer um, cara, que já esteve envolvido na minha carreira, aos chefes do UFC ou qualquer pessoa. Eu não digo não para lutas. Se eu disser não para lutas, na minha opinião, estou no esporte errado. Estou aqui para lutar com pessoas e é isso. Muitos lutadores de MMA se confundem e começam a ir na direção errada. Eles começam a seguir o caminho das celebridades e fazer todas essas outras coisas. Estou aqui para lutar com pessoas e é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, é isso que passei minha vida fazendo. A declaração mostra a mentalidade pura de um verdadeiro lutador que não se deixa distrair pelas tentações do estrelato e permanece focado no que realmente importa dentro do octógono. Desde que entrou no UFC em 2021, Pereira rapidamente se tornou uma das maiores estrelas do esporte e continua buscando quebrar recordes impressionantes. E por causa disso, o campeão britânico admitiu que é um grande fã do brasileiro e gostaria de ter compartilhado o octógono com ele antes que sua carreira chegue ao fim. Sou um grande fã do Alex, sou um grande fã de todos que lutam. Você entende o que quero dizer? Especialmente caras como Alex, John Jones, etc. Daqui a anos, quando eu me aposentar, olhando para trás e pensando, eu lutei com esses caras, isso seria legal. A resposta demonstra o respeito mútuo entre os dois guerreiros e também revela o desejo de Aspinall de construir um legado verdadeiramente lendário no esporte. Obviamente, antes que o atleta de 32 anos possa considerar uma potencial luta contra Pereira, ele precisa superar o teste difícil que Gane apresenta no UFC 321 neste fim de semana decisivo. Daniel Cormier acidentalmente revelou seus verdadeiros pensamentos sobre a divisão dos pesos pesados para o mundo inteiro de uma maneira que ele definitivamente não esperava. O ex-campeão de duas categorias do UFC estará na função de comentarista para o UFC 321 em Abu Dhabi na noite de sábado. O atual rei dos pesos pesados, Tom Aspinall, defenderá seu cinturão contra Ciryl Gane no evento principal da noite em um confronto épico. Na quarta-feira, Daniel Cormier sentou para uma entrevista pré-luta com o melhor peso pesado do MMA atualmente, mas as coisas só ficaram realmente interessantes quando DC pensou que os microfones e câmeras estavam desligados. O integrante do Hall da Fama do UFC puxou Tom Aspinall para o lado para o que ele acreditava ser uma conversa privada e confidencial. No entanto, o campeão peso pesado tinha suas próprias câmeras gravando, e elas capturaram absolutamente tudo o que foi dito. Esses confrontos nesta divisão, tipo, você sabe que tipo de sequência você pode fazer? Seria loucura. Cormier sussurrou pensando que ninguém mais estava ouvindo. Você pode mudar sua vida? Porque quero dizer, o que é isso? Jailton Almeida está lutando com Volkov. Jailton não consegue lutar. Mesmo se Volkov vencer, você o vence no primeiro round. Poderia ficar muito louco. Você está à beira de algo muito louco, cara. Coisas assim não aparecem com frequência. É como quando eu consegui lutar contra Volkan Oezdemir. Defendi o cinturão contra Volkan Oezdemir uma vez, cara. Eu ganhei na loteria, filho. A filmagem rapidamente se tornou viral nas redes sociais, depois que Tom Aspinall compartilhou seu vídeo por dentro do dia de mídia do UFC 321 no YouTube, gerando milhões de visualizações em poucas horas. Fãs do UFC compartilharam seus pensamentos sobre o que Daniel Cormier tinha a dizer na seção de comentários, e as opiniões foram divididas e intensas. Disse aqui mandando indiretas loucas. Um fã comentou com incredulidade, enquanto o outro acrescentou com confiança. Desrespeitaram, todos vão descobrir. Houve também quem questionasse a descrição do ex-campeão. Sussurro mais alto de todos, cara. Poderia muito bem ter dito em voz alta. Alguns acharam a situação hilária e comentaram: minha coisa favorita sobre o UFC é como pode ser não profissional às vezes, mas nem todos viram o lado engraçado da situação.
Cara, isso é uma péssima imagem para Daniel Cormier, quase parece preferencial, o que você nunca quer ver os comentaristas terem. Um quinto fã comentou com preocupação genuína sobre a imparcialidade que se espera de um profissional na posição de Cormier durante as transmissões oficiais. Ciryl Gane não tem apoio esmagador indo para o UFC 321, de acordo com as casas de apostas que o colocam como azarão, mas há uma chance de que uma voz muito mais notável possa estar em seu canto, pelo menos metaforicamente falando. Aspinall convocou publicamente Jones por mais de um ano inteiro, e mesmo quando ele disse que estava disposto a seguir em frente, o fervor dos fãs pela luta permaneceu intenso. Se Jones estiver assistindo neste sábado, Gane acredita que há uma possibilidade de ele ter o ex-campeão de 2 divisões do seu lado apoiando sua vitória. Talvez, porque eu acho que Tom o desrespeitou um pouco. Gane disse ao Full Send MMA com sinceridade. Então talvez ele vai estar do meu lado, talvez, mas sim, ele se aposentou, agora é nossa vez, e veremos neste sábado. Jones recentemente encerrou sua aposentadoria quando o presidente Donald Trump anunciou planos de realizar um evento do UFC na Casa Branca para comemorar o Dia da Independência de 4 de julho em 2026, sendo que a data foi tentativamente movida para junho posteriormente. Jones declarou sua intenção de lutar nesse card histórico e sem precedentes. Se isso acontecer, o campeão meio pesado Alex Pereira mencionou querer enfrentar Jones em uma luta nos pesos pesados, aparentemente desconsiderando o estado atual da divisão e quem realmente manda nela. Com toda essa conversa pairando sobre o evento principal de sábado e Gane sendo cotado como azarão de aproximadamente 3 para 1 segundo o Fanduel, é justo perguntar se Bongaman está sendo afetado por toda essa falação externa. Não, para as pessoas que me conhecem, eu realmente não me concentro no exterior, no que as pessoas pensam, nos apostadores. Gane disse com tranquilidade absoluta: eu só me concentro em mim mesmo e nos meus pontos fortes. Se você quer fazer uma estatística real, você deve entender toda a minha carreira, toda a carreira dele, o oponente, como ele finalizou. E dia após dia, posso ver a opinião das pessoas mudando um pouco, porque quando você pensa um pouco mais, você vê, ok, não vai ser uma luta fácil. A análise demonstra a maturidade e confiança do francês em suas próprias habilidades, independente do que dizem por aí. Gane ainda pensa na derrota para Jones, que o viu ser finalizado por Bones em 2 minutos e 4 segundos. No entanto, em vez de ser pesado pela experiência traumática, Gane escolheu crescer com ela, e ele espera que as lições aprendidas com aquele revés finalmente o impulsionem ao topo da escada dos pesos pesados de uma vez por todas. Toda vez que você tem um novo desafio, você tem uma nova experiência. Tive algumas grandes derrotas. Estamos falando sobre Jon Jones. Aprendi muito com esta luta, realmente. Consertei muitas coisas desta luta. Cresci, minha mentalidade está realmente diferente desde esta luta. E eu já estava desapegado disso. Tenho meu mundo real com minha família. Todas essas coisas assim. É por isso que não tenho muita pressão. Não estou muito nas redes sociais. E é por isso que não faço muita provocação ou coisas assim. Porque, pra mim, é meu trabalho. Amo meu trabalho. Amo esportes. Sou um competidor. Sou esse tipo de cara. Essa declaração revela a transformação pessoal e mental que Gane passou desde aquela noite difícil. Depois de um comentário feito por Ciryl Gane durante a semana de luta do UFC 321, Tom Aspinall acredita que isso significa perigo para o francês e pode custar caro no sábado. Neste sábado que se aproxima no evento principal do UFC 321, Tom Aspinall faz a primeira defesa de seu título indiscutível dos pesos pesados quando enfrenta o competidor veterano Ciryl Gane em um duelo aguardado há muito tempo. Os dois gigantes foram vinculados para lutar um contra o outro em várias ocasiões ao longo dos últimos anos, e o atual campeão culpa Gane pela luta não ter acontecido anteriormente quando ambos estavam em momentos diferentes de suas carreiras. Para a grande maioria da preparação em Abu Dhabi, as coisas permaneceram respeitosas entre os dois pesos pesados que demonstraram admiração mútua, porém faltando apenas alguns dias, as tensões parecem estar começando a aumentar significativamente. Indo para seu evento principal, apesar da divisão dos pesos pesados ser a mais imprevisível do esporte inteiro, Bongaman não está recebendo muito apoio das pessoas e casas de apostas.
No entanto, é inegável que Gane tem mais experiência do que o campeão quando se trata de lutar contra oponentes de alto nível, e especialmente mais experiência do que Aspinall quando se trata de lutar fora do primeiro round, onde o britânico domina. O britânico atualmente possui o menor tempo médio de luta na história do UFC, uma marca impressionante, mas também preocupante, e é desconhecido como ele se sairia após o segundo round em uma guerra prolongada. E por causa disso, antes de sua luta programada para 5 rounds, Gane afirmou que quer levar Aspinall para águas profundas usando seu jogo de pés e controle de distância como estratégia principal. Ele realmente usou as palavras águas profundas? Aspinall questionou no dia de mídia do UFC 321, com um sorriso irônico no rosto. Todo mundo que disse as palavras águas profundas é nocauteado no primeiro minuto. Voltem e verifiquem a mídia que vocês fizeram. Então, estou bem feliz com isso. Isso é bom. A resposta do campeão carrega confiança e também uma análise interessante de um padrão que ele notou ao longo dos anos observando lutas. Ao longo dos anos, os fãs de MMA se acostumaram a ver bilhetes de apostas postados pelo artista mundialmente famoso Drake, e isso se tornou uma espécie de maldição para os lutadores em quem ele aposta, com resultados consistentemente negativos. No entanto, antes do confronto em Abu Dhabi no sábado, a popular rapper feminina Cardi B fez uma aposta grande no evento principal, arriscando impressionantes $250 mil em Aspinall, para reter seu título e sair vitorioso. Esperançosamente para Aspinall, isso não é o nascimento de uma nova maldição de apostas no UFC, pois lidar com Drake já é suficiente para a maioria dos lutadores que preferem evitar qualquer tipo de azar antes de entrar no octógono.